Paz do Senhor, irmãos. Eu quero deixar um versículo da palavra nesta tarde e o meu comentário. Nesta tarde eu quero falar sobre os dogmas, os bons costumes da igreja, o manter da boa palavra. Mas eu quero falar não é sobre doutrinas, sobre usos e costumes. Eu quero falar sobre o que segura, sobre o que sustentam a igreja. Antes da doutrina de cortar cabelo, de usar calça, saia curta, antes de colocar brinco, antes de pintar a unha, Jesus Cristo ensinava a orar. Enoque orou tanto que ele ficou parecido com Deus e ele foi arrebatado. E a igreja do Senhor na terra, ela já não mais ora, ela já não mais busca a face do Senhor. Eu gosto muito de falar daquilo que eu tenho conhecimento, daquilo que eu vejo, daquilo que eu estou acompanhando. E a Bíblia, antes de pregar duro, antes de trazer ensinamento, o primeiro ensinamento foi orar. E a igreja do Senhor foi criada debaixo de oração. Aqui eu começo a ministrar para você. As igrejas conhecidas como a Deus é Amor, Assembleia de Deus. Observa bem para você ver. Assembleia de Deus. Deus é amor. São igrejas que mantinham as suas doutrinas, os bons costumes, mas trazia os seus membros presos na oração. As mulheres do círculo de oração de antigamente, quando elas iam orar, dava gosto você ouvir. Parecia uma guerra no mundo espiritual. Você ouvia de longe. Hoje você chega nas igrejas e fica com vergonha, porque parece que estão cochichando, fofoca uma no ouvido da outra, chamando gato dentro da igreja. E esse tipo de oração, Satanás não respeita isso. É por isso que hoje não acontece mais um milagre na caixinha de oração. De antigamente, as mães pegavam os teus filhos com um calçãozinho caindo, descalço, com as unhas todas pretas, amarrada com embira de guaximba. Eu lembro e estou falando do que eu conheço, mas levava os seus filhos para a igreja. E dali saíam presbíteros, evangelistas, pastores, homens e mulheres de Deus. Hoje se encontra, eles estão com notebook na mão, com calção dos melhores de malha, chinelo Raider, outra hora de tênis, ou outra hora com a bermuda caída e a cueca aparecendo escrito Pitbull, levantando 11 horas da manhã. E os pais e as mães acham que isto é normal. Se para a igreja não consegue levar, Satanás consegue levar para o mundo. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero te dizer como a igreja começou. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se eu e você que chama pelo nome de Jesus Cristo, se humilhar na presença dele, humilhação significa, você está indo daqui para Dom Cavate, e quando chega no posto Fazão, a polícia rodoviária está parando, colocou ali uma barreira, um bloqueio, e ali você chega para passar e os policiais falam, aqui você não vai passar, volta para trás. Você está sendo humilhado, você deixou de seguir carreira e teve que voltar para trás. Jesus quer que você volte ao primeiro amor, Jesus quer que você busque a face dele com sinceridade. Se humilhar e orar, nós não oramos mais, o culto começa às 7h30, nós chegamos na igreja 8 horas, 7h40, 7h45, as igrejas Assembleia de Deus e as igrejas Deus é Amor, elas tinham costumes de começar a orar 6h30 e levantavam 7h30. Hoje a igreja é aberta, 7h15, 7h20 já estão louvando, ou seja, cantando, porque Deus não recebe esses tipos de louvor. Porque primeiro você tem que humilhar, buscar a face do Senhor, mostrar para Deus que você foi para a igreja para oferecer a Ele um culto de adoração e graça. Quando você se humilha, Deus agrada de um coração aquebrantado. Quando você se volta para as coisas de Deus.
É por isso que hoje não há mais poder de Deus nas igrejas, não há libertação, não há transformação. Dificilmente você vê uma pessoa aceitar Jesus e quando aceita, ela não fica na igreja, porque as igrejas não têm mais milagre. Você vive de ouvir falar o que aconteceu com os outros, mas você não tem experiência sua com Deus, porque você não tem intimidade com Deus. Você precisa orar. Você dirige igreja porque te deram as igrejas, te colocaram elas em tuas mãos. Mas você não conhece Jesus Cristo, você não conhece o dono da igreja. Você não sabe o que é um culto de adoração a Deus. Você não sabe o que é o poder de Deus dentro de uma igreja. Quando o Espírito de Deus ele se faz presente dentro da igreja, não há capeta, não há demônio no inferno que possa resistir. Enfermidade, elas são curadas, porque o poder de Deus nada existe. Aonde tem poder de Deus, pessoas são transformadas. Pessoas querem deixar o mundo do tráfico, pessoas querem deixar o adultério, pessoas querem deixarem a prostituição, pessoas querem deixar o mundo das drogas, pessoas querem deixar o lesbianismo. E se isso não está acontecendo na igreja onde você congrega ou aonde você se reúne, sai daí. Antes que seja tarde demais, antes que a decadência espiritual arraste você para o inferno. Observa bem se o seu pastor ele tem compromisso com Deus, se ele tem compromisso com a palavra, se ele é um homem que ensina a igreja a orar, se ele é um homem que preserva a oração da igreja. Igreja, se você chegou na igreja e acabou o tempo, mas você estava de joelho orando, não tem problema. Não se preocupe com aquele sininho que fica lá balançando, é hora de começar o culto, é hora de começar o culto. Se você ainda não orou, continue orando, continue buscando a presença de Deus, porque é a oração que aproxima o cristão de Deus, é a oração que traz a intimidade, é a oração que traz o aperfeiçoamento, porque quando você ora, Deus vai te mostrando aonde você está errado, aonde você precisa mudar. Quando você ora, Deus vai te revelando a palavra, Deus vai amanto, comacho, comado, abaixo. Alamandasto me condestante hasta aqui, mendos te me rou, ai chui bandaquecei, e me casto que me docou, xarabion de sede abandar, mas se me docou da sede ou bondai, mundas teme que lá, chuquibindou carabachá.